o que mais chocou a todos e a todos nós, policiais, foi a morte das crianças. Até porque os pais tiveram uma morte rápida. Foram vítimas de um homicídio qualificado com disparo de arma de fogo. Mas a asfixia mecânica das crianças não parece que foi tão rápido. Ninguém acorda, hoje eu vou cometer um crime. O crime tem um histórico, tem um porquê dele acontecer. Mesmo os crimes de impulsividade, tem um histórico, tem um porquê. O clamor foi muito maior por conta das crianças, tá? Então, o sumiço das crianças, depois o encontro das crianças numa situação de ferimento, de abandono, né, muito grave. Então, isso gerou um clamor muito grande, sim. Crianças são encontradas mortas depois de terem sido estranguladas por Celso com um lacre de fechar, vedar plástico, e encontradas na vala de uma via pública conhecida como Rodovia do Açúcar, já sem vida. Foi em 14 de janeiro de 2009, no município de Americana. Americana é uma cidade a 120 quilômetros de São Paulo, compõe a região metropolitana de Campinas, tem cerca de 210 mil habitantes, é uma cidade urbanamente bem desenvolvida, não tem uma criminalidade razoável, mas não é uma das cidades, considerada uma das cidades mais criminosas da região, pelo contrário, a cidade, pelo seu tamanho, pela região socioeconômica em que ela está inserida, ela é razoavelmente tranquila. Crime histórico em Americana. Você tem notícia na cidade de um crime que tenha chocado tanto, causado tamanha comoção social, pelas características de que dizimou toda uma família, incluindo 2 crianças de idade ainda tenra. E também teve muita repercussão estadual e nacional, justamente por essas características aí de crueldade. A realidade, um funcionário, um motorista, o Robson, encontrou, ele estava ali nas adjacências, aguardava um telefonema do Robson para comparecer até o escritório para apanhá-lo e percebeu que muita demora para que houvesse esse contato. Então ele ainda teve alguma dificuldade, porque ele não tinha a chave do escritório, ele precisou procurar uma outra funcionária e ele teve um pouco de dificuldade para conseguir a chave. A Ana Paula era esposa do Robson Tempesta e eles eram sócios de uma empresa denominada Bigfoot Brasil, que fazia apresentações com esses veículos, caminhonetes adaptadas para apresentações com rodas bem grandes. Eles eram sócios da empresa e eram casados. E tinham 2 filhas, Camila, de 8 anos, e a Lara, de 1 ano, que foram as outras vítimas, as vítimas infantis. Na realidade, eles eram relativamente conhecidos, eventualmente apareciam nos grupos sociais, não tinham uma condição financeira conhecidamente assim, de maior porte. E, na verdade, o Robson teve alguns problemas de alguma inadimplência em alguns negócios e muitas pessoas não gostavam dele e até mesmo da Ana Paula por conta de situações em que houveram dívidas não pagas, inadimplência, negócios que não foram realizados da forma como contratado. Então, eles eram pessoas que existiam um certo número de pessoas que não gostavam deles e que tinham posições bem duras com relação a eles por esse motivo. Então, na ocasião dos fatos, na ocasião do crime, Celso combinou uma reunião com Robson para tentar chegar a um consenso de pagamento. Isso foi o que foi mencionado por Celso para vir à presença de Robson. E do que foi descrito, Celso teria ingressado, então, sozinho nas dependências, nos cômodos dessa empresa deles, que também era a residência deles, das vítimas, enquanto o Bruno permaneceu no lado externo da casa, do lado de fora, com as crianças, com as filhas do casal.
Não houve luta. O casal não tinha a menor condição de se defender, porque o Celso estava armado com uma pistola semiautomática, calibre 380 alto, tinha 16 cartuchos para utilizar e utilizou. Ele efetuou muitos disparos. O Celso tinha um grande número de... O Robson, perdão, tinha um grande número de perfurações por disparos. Foram encontrados diversos cartuchos, projéteis que perfuraram paredes. Então não houve luta. A hipótese que nós formulamos é de que ele realmente tentou pressionar muito para receber, chegou às raias da extorsão. Ele tinha conseguido subtrair de um computador do Robson algumas imagens íntimas do casal e tentou usar isso para extorquí-los, né? E, inclusive, ameaçou de divulgar um CD com essas imagens e tudo mais. E eu penso que, nesse momento, o Robson, pelo seu temperamento, pelo seu porte físico, ele deve ter reagido com mais agressividade, mas não chegou a atingir o Celso. O Celso sacou, então, da arma e efetuou todos os disparos, ceifando a vida dos dois. Mas as crianças sobram, restam vivas. Com o receio de serem reconhecidos posteriormente pelas próprias crianças, muito embora em tenra idade, poderiam apontar que seriam os responsáveis pelo assassinato dos pais. Celso, então, resolve, juntamente com o Bruno, levar as crianças para sua casa, que ficava na comarca de Campinas. O crime acontecia em Americana e Celso residia em Campinas, com sua esposa, Fabiane. E ao chegar na residência, as crianças são vistas por Fabiane, que, segundo o que ela própria disse nos depoimentos, teria alimentado as crianças e dado banho. O que mais chocou a todos e a todos nós, policiais, foi a morte das crianças. Até porque os pais tiveram uma morte rápida. Foram vítimas de um homicídio qualificado com disparo de arma de fogo. Mas a asfixia mecânica das crianças não parece que foi bom. Então, isso foi chocante e atingiu a todas as pessoas que tomaram conhecimento do crime, mas muito mais nós que estivemos próximos, vimos, presenciamos. A crueldade na morte das crianças foi o que marcou. Inicialmente foram colocar um investigador da DIG que respondia pelo plantão e a equipe de perícia. Constatou-se já naquele momento, em contato com esse funcionário e outros funcionários também do local, que as duas crianças estavam com o casal ali e quando foram vistos pela última vez pelos funcionários, e nesse momento em que os corpos foram encontrados não estavam mais. Então já houve uma grande preocupação desde o primeiro momento sobre o paradeiro dessas crianças. Mas nessa noite quem atuou foram o investigador de plantão e a delegada de plantão, que fizeram as primeiras oitivas dos funcionários, dos outros funcionários que futuramente comprovou-se os coautores. Nós, a Delegacia de Investigações Gerais, a equipe propriamente, nossa equipe, foi acionada a partir do dia imediatamente posterior. O crime teve, não obstante ter sido praticado por pessoas ali do meio, funcionários, o crime teve algumas dificuldades na elucidação. A única testemunha até então, que era esse funcionário, o João, ele se desequilibrou emocionalmente de uma forma que não conseguia estabelecer exatamente os fatos como ocorreram. E no primeiro momento, na noite do fato em que foi ouvido pela delegada de plantão, não se teve como dar grande credibilidade à sua versão, uma vez que a versão do Celso e do Bruno era mais plausível que a dele, porque eles tiveram mais controle emocional e narraram os fatos de forma inverídica, porém muito bem relacionado. E já o João não conseguiu se expressar exatamente o que presenciou, até porque estava com medo também da ação desses indivíduos.
E nós iniciamos a investigação, intimamos essas pessoas todas para serem ouvidas e percebemos que o Celso efetuava manobras para não comparecer às intimações. O Bruno compareceu, a Fabiane compareceu, apresentaram versões que no futuro se comprovaram ser mentirosas. O Celso e o Bruno alegavam que saíram do escritório aquele dia, por volta das 18 horas, estiveram num posto de gasolina, numa loja de conveniência, consumiram cervejas com outras funcionárias e depois teriam ido embora. No caminho, o Celso conduziu o veículo da sua propriedade e o Bruno uma motocicleta. No caminho, o veículo do Celso teria tido defeito mecânico. Era um dia que chovia muito. Ele teria ido com o Bruno até a cidade de Campinas, ou melhor, ele teria emprestado a motocicleta do Bruno, seguido até a cidade de Campinas e voltado ao local em que o carro apresentou defeito com a sua esposa Fabiane. E em seguida a Fabiane teria ido com o veículo para Campinas e o Celso retornou com o Bruno de motocicleta ao posto, porque supostamente ele iria receber um valor de um veículo que teria vendido, a pessoa iria procurá-lo naquele local. Na realidade, o Celso havia procurado os seus patrões, o Robson e a Ana Paula, e solicitado uma reunião sigilosa e privativa após o expediente, em que ele exigia que não tivesse participação de nenhum outro funcionário. O Robson e a Ana Paula estranharam isso, e o Robson pediu, então, que esse motorista permanecesse nas proximidades, no parque de diversões que tinha próximo ao escritório, e a Ana Paula pediu a uma outra funcionária que permanecesse ali pelo posto, caso precisassem de alguma ajuda. O Celso e o Bruno estiveram no posto, consumiram cervejas, já, na nossa visão, para formar um álibi, saíram, fizeram um caminho diferente para chegar até o escritório, porque esse posto era muito próximo, eles saíram como se fossem embora e vieram por uma outra rua para o escritório, conforme presenciou o motorista. No escritório, o Bruno permaneceu com as crianças na parte externa, de frente, já que ele também tinha um excelente contato com as crianças, era conhecido, e o Celso adentrou e iniciou uma discussão com o Robson e a Ana Paula. Posteriormente, nós verificamos que o Celso era uma pessoa que tinha uma inteligência acima da média, orientava esses partícipes com muitos detalhes, muita construção, para que as versões realmente tentassem levar a investigação a outro mote. Continuamos e decidimos, então, no monitoramento telefônico dos suspeitos e de todos os familiares. Pedimos informações sobre todas as ligações efetuadas e seguimos com o monitoramento durante o período em que verificamos que eles muito pouco falavam sobre o fato. Apenas o Bruno se alterou emocionalmente com a constante chamada à delegacia e chegou a falar num diálogo para o Celso que estava muito preocupado, porque se tivesse feito um exame residográfico, eles já estariam presos. Bom, no local de crime a gente tem uma equipe de plantão que fica na nossa base, 24 horas, tem uma equipe à disposição. Essa informação aconteceu no local e essa informação chega via telefone, é acionado pela delegacia, pelo plantão, e a nossa equipe se dirige até o local do crime para analisar o local, tomar pé da situação. Eles passam a informação básica, endereço, tipo da ocorrência, natureza da ocorrência, aquilo que normalmente é captado no local. Quem chega no local de primeira vez é a polícia militar, que ela é acionada para ir até o local, para providenciar a preservação do local e depois acionar a delegacia, e a delegacia, por sua vez, aciona a perícia. Então, a perícia ela trabalha com os dados, as informações que normalmente a polícia militar é que passa. Bom, a nossa equipe recebeu essa notícia, que era um local de homicídio duplo, e a gente vai para atender o local em si. Aí, quando chega no local, você começa a ver os vestígios, a situação, até pela cena, pela situação, a gente, de primeiro, até formou uma imagem que poderia ter sido um roubo, Mas depois você vai coletando informações, vai coletando vestígios, dinâmica, e com informação também da Polícia Militar, que ela vai fazendo as informações dela, a gente vai formando aí um rol de informações. E depois segue para a investigação.
É um local que tinha, né, 2 cadáveres, tinha muito sangue, muitos ferimentos, vestígio de luta. É uma coisa que chamou muita atenção, não tinha vestígio de luta no local. Então, por isso que acabou induzindo para essa hipótese de roubo, né? Depois, aí a própria investigação já começa a fazer uma linha de quem estaria no local, quem esteve presente, que tipo de local é aquele, qual é a natureza ali. Desse local era um escritório, né? Um escritório de uma empresa de eventos. Então a gente vai formando esse rol aí para a gente ter uma ideia e depois trabalhar com a investigação. Depois do exame mais específico, que aí a gente vai fotografa o local, verifica o próprio ambiente, né, os vestígios de ambiente. Depois a gente faz um exame mais específico, que é de ferimentos, né? Tira a roupa da vítima, né? Elas são analisadas ferimentos no local. A gente verifica a correlação de rompimento de obstáculo, verifica se foi furtado alguma coisa, e aí a gente vai formando já uma imagem que aí já não dava mais como roubo, porque nada foi desaparecido, não tinha muita violência, os ferimentos eram vários, né, orientados, tinha uma certa orientação, então aí a gente já começa a trabalhar com uma outra hipótese. Tinha evidências que o local não estava desarrumado, não ia vestígio de luta no local. E tinha um certo caminhamento, né, das vítimas para o local que que uma das vítimas estava caída, o local da outra, então era uma rota de fuga. Então, quando ele tomou os disparos, eles tentaram correr. Isso mostra também uma orientação dos tiros, que os disparos foram efetuados por um único atirador, né? Porque a orientação do tiro estava mais num certo alinhamento, numa certa orientação. Então a gente acabou formando essa hipótese. Tudo que é encontrado no local, que é passível de análise, né, para análise de laboratório, convicção, a gente arrecada. A gente arrecada munições, estojos, mancha de sangue, né? Basicamente foi isso que foi coletado no local. Bom, de imediato ficou... a suspeita acabou recaindo por alguns funcionários, mas não tinha muita prova que relacionava a eles, tá? Aí a investigação seguiu-se, porque o caso aconteceu por volta aí na parte da tarde, né, 17, 18 horas. Aí seguiu-se a noite. Até que um dos suspeitos foi levado para a delegacia, foi interrogado, mas não se encontrou muitos elementos que daria para formar, né, que ele realmente era o autor. Aí, durante a investigação, levantou-se que tinha 2 crianças no local. Inclusive, na perícia, a gente achou um bilhete, né, escrito com algumas colocações que caracterizavam a criança. Aí chegou-se à conclusão que tinha um casal de crianças, né, que estava desaparecido. Aí procurou-se identificar, achar essas crianças que não foram achadas. Elas foram localizadas depois na região de Piracicaba, que fica a 30, 40 quilômetros do local. No outro dia, de manhã, às 9 horas da manhã, uma outra equipe que periciou o local, encontrou as crianças. Essas crianças, pelas posições que foram colocadas, pelas posições local que foi deixado a via, com relação à via, tentou se relacionar ao foco no local do crime americano e também em outros locais. Os ferimentos que as vítimas apresentaram, que as crianças apresentavam, caracterizava que elas foram mortas por estrangulamento. Isso chamou muita atenção da perícia, porque eram ferimentos característicos, né, de um tipo de instrumento. E isso a gente acabou direcionando um pouco a perícia. Esses ferimentos depois foram analisados, né, em detalhes, e aí se pesquisou na casa do suspeito, né, que fica na região de Campinas, se lá teriam algum instrumento que fosse característico daquele tipo de ferimento. Esses detalhes de ferimentos, né, casado com essa informação do instrumento que foi encontrado na casa desse suspeito, isso foi passado então pela investigação, né, pela equipe do Dr. Navarro. Ele foi reconvocado, né? E aí isso cotejado com os outros elementos que a gente tinha à disposição, e aí saiu uma confissão. Então a gente já tinha um elemento técnico, né, uma prova técnica dos ferimentos, né, dessa morte.
Lógico, isso depois aí vai ser ouvidas outras pessoas, vai ser cotejada a nova dinâmica. E dias depois, então, que só isso não basta, aí foram levantados mais participantes, né? Tem um comparsa dele. Aí apareceu uma testemunha, que era um dos vigias que trabalhava na firma também. E foram interrogados, eles passaram a demonstrar alguns detalhes, né, que até então não tinha aparecido. E foi aí quando a gente procedeu uma reprodução simulada, né, que a gente chama de reconstituição ou reprodução simulada, que é para representar toda a dinâmica, para ver se realmente casava com aquela dinâmica que foi encontrada no local, no exame do local do crime. 13 dias. Parece um espaço de tempo curto, mas foram 13 dias longos. Porque eu e uma equipe de 3 policiais, formado pelo escrivão Ronaldo, o investigador André Caires e o investigador Valdir de Carvalho, trabalhamos quase 24 horas ininterruptamente nesses 13 dias. Checávamos toda e qualquer informação, toda a bilhetagem de todos os telefones, fazíamos observação, campanas totalmente dissimuladas desse pessoal, intimávamos reiteradamente, inúmeras vezes, na delegacia de polícia, acompanhávamos o monitoramento telefônico. Foram 13 dias de uma investigação muito intensa, um trabalho diuturno. Diversas outras instituições públicas colaboraram e colaboraram prontamente, né? A gravidade do crime, a comoção que causou, realmente abriu as portas de muitas instituições para nós, que às vezes não são tão céleres no atendimento. O Poder Judiciário, o Ministério Público de Americana apoiaram incondicionalmente. Nós visitávamos aí, obtínhamos ordens judiciais e manifestações de promotores de justiça de madrugada, em finais de semana, telefonavam, procuravam em sua residência, fomos plenamente atendidos. Então, foi um trabalho não só da nossa equipe, não só da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas de todas as instituições públicas que se uniram em torno da gravidade e da afronta ao Estado que representou esse crime. Então, foram 13 dias longos de muito trabalho, mas que resultaram para que não se firmasse a impunidade num crime tão grave. Porque ainda se estabelecesse como suspeito o Celso e os seus 2 partícipes desde o primeiro momento, havia uma gigantesca dificuldade na formação da prova. Só com muito trabalho, intensa investigação, que nós pudemos formar uma prova razoável ainda antes da confissão. Conseguimos uma outra testemunha, que não esse funcionário, que também teria visto os 2 saindo da residência e teria escutado o ruído dos disparos. Isso foi crucial para que os pedidos de prisão temporária pudessem ser formulados. Então, foi um trabalho que reuniu diversas técnicas de investigação e uma disposição integral dos policiais e também de todas as outras autoridades e servidores públicos que foram acionados para a colaboração nesse crime. Eu penso que nós, que trabalhamos na polícia de investigação, polícia judiciária, nós temos que saber lidar com esse tipo de situação. Dificulta um pouco. Nós tínhamos links de todas as principais redes de televisão na frente da diga o tempo todo. Quando nós saímos em alguma diligência, veículos tentavam nos seguir. Chegamos a ter repórter de grande veículo impresso que entrou na delegacia de forma totalmente escondida, dissimulada e permaneceu ouvindo assuntos da investigação atrás de uma porta. Então, são eventos que realmente dificultam um pouco, mas nós temos que saber a lidar, né, com essa situação. Houve a visita do então secretário de Segurança, delegado-geral, delegado-diretor do departamento, estiveram lá para tomar conhecimento e acompanhar a elucidação do crime. Mas eu acho que é um tipo de situação que todos nós devemos ter o equilíbrio necessário para acompanhar, absorver, e não se deve permitir que atrapalhe. E efetivamente não chegou a atrapalhar a investigação o grande acesso da imprensa. Testemunhas de que o Celso teria solicitado essa reunião sigilosa e privativa, fato negado por ele pelo Bruno inicialmente. Testemunhas de que eles estiveram no local do crime, no horário do crime.
Uma testemunha que ouviu os ruídos de disparo de arma de fogo e presenciou quando eles saíram do local. E, posteriormente, as informações obtidas no monitoramento telefônico, não propriamente confessando o crime, mas mostrando que eles mentiam nas suas versões para a polícia para esconder uma outra versão. E depois, as confissões com riqueza de detalhes, que possibilitaram também a reconstituição do crime, e também provas técnicas conseguidas pelo Instituto de Criminalística, onde comprovava que as lesões na região do pescoço das duas crianças era perfeitamente compatível com esses cintos plásticos utilizados como lápis. E na busca na residência do Celso, nós aprendemos esses cintos iguais. Então, isso foi uma prova bastante importante. Aprendemos também um CD que continha o material as imagens que ele subtraiu do computador pessoal do Robson, o CD original, gravado 28 dias antes do crime. Naquele momento, ele alegava que terceiros teriam subtraído essas imagens e tentavam extorquir o casal, e que teriam também sido os responsáveis pelos homicídios. Então, o conjunto probatório, as provas se encaixavam, se coadunavam e demonstravam claramente que eles estiveram lá, que houve os disparos que mataram, sequestraram as crianças, mantiveram em cárcere e executou as crianças na madrugada. Foi um conjunto probatório bastante farto, com provas técnicas produzidas por exames periciais, provas testemunhais, provas obtidas com tecnologia, diante de monitoramento autorizado pela Justiça. A Constituição foi elaborada com a versão do Bruno, que foi o que, no primeiro momento em que se retratou das versões mentirosas, apresentou uma versão totalmente lógica e verossímil, que ele não mudou em nenhum momento e que se encaixou com todo o conjunto probatório. Então, as informações do Bruno guiaram a reconstituição. O Bruno acompanhou o Celso, ajudou a levar as crianças, voltou com o Celso para o local e sempre mentiu em favor de proteger a si e ao Celso. Então, ele esteve o tempo todo dando suporte ao Celso, para que ficou com as crianças, para que ele assassinasse os pais, ajudou a levar as crianças até a casa do Celso, entregar para a Fabiane, voltou com ele. Essa foi a participação do Bruno. A Fabiane ficou com essas crianças durante a madrugada, sabendo que os pais estavam mortos. As crianças que a chamavam de tia, a mãe, a relação emocional que tinham com ela, e manteve as crianças em cárcere durante a noite para que o Celso retornasse, matasse as crianças dentro da residência de ambos, na presença dela, por asfixia mecânica, e depois abandonasse os cadáveres na madrugada. Então, ela ficou o tempo todo contendo e cuidando das crianças para que elas tivessem esse fim. Ela poderia ter salvo a vida dessas crianças a qualquer momento, mas pela sua vontade livre e consciente, ela manteve as crianças em cárcere até que tivesse esse fim terrível. O fruto dessas mortes foi a própria personalidade do Celso. O Celso tinha uma personalidade violenta, uma inteligência acima da média, uma capacidade de observação muito grande, uma capacidade criativa, uma pessoa preocupada com detalhes, sempre, e com essa questão de não sentir culpa ou remorso, não sentir empatia por qualquer ser humano. A impressão que nos dava é que era uma pessoa que mataria como se comprasse 1 quilo de carne no açougue. Foi o que, na minha opinião, não sou um especialista, o mais próximo que eu vi de um psicopata na minha carreira. O Bruno estava desgostoso porque não havia recebido o salário dos 30 dias trabalhados, e o Celso estava extremamente irritado com o casal, porque nesses 5 meses ele teria colocado dinheiro no negócio, teria emprestado dinheiro para algumas necessidades da empresa, não teria recebido, e ainda alegou que o Robson passou a tratá-lo com certo desprezo e afirmando aí algumas coisas que denegriam sua imagem.
Então, ele foi armado com a intenção de pressionar para receber, e deve ter ocorrido a discussão. O Robson era uma pessoa de porte físico grande, né? Deve talvez ter ocorrido o início da discussão, e ele ceifou a vida dos dois a tiros e depois ficou com essa situação das crianças. Normalmente, pessoas que são envolvidas por um líder alfa, todo crime tem um alfa, tem um cérebro. E às vezes ele precisa de colaboradores para a execução do crime, seja de homicídio, de sequestro, etc. Então, outras pessoas são convencidas pelos mais variados motivos, desde o financeiro ao apoio solidário a esse indivíduo que é o criminoso alfa. Algum ganho foi prometido. Ninguém age sem motivação. Tudo na vida tem uma motivação. O crime também tem uma motivação. Todo crime tem um histórico. Ninguém acorda, hoje eu vou cometer um crime. O crime tem um histórico, tem um porquê dele acontecer. Mesmo os crimes de impulsividade tem um histórico, tem um porquê. Então, nesse caso, pelo grau e pelo refinamento do planejamento, algum ganho foi prometido para eles. E o convencimento desse líder alfa vai ser exatamente na direção desse lucro. Seja um lucro financeiro, seja um outro lucro de espaço vital que essas pessoas possam ter. Eles não vão estar em casa, olha, hoje não estou fazendo nada, se a pessoa veio me convidar para cometer um crime, eu vou e cometo o crime com ela. Não acontece dessa maneira. Então, por mais que possam negar, algum lucro, algum ganho tiveram. A Fabiane foi condenada a pena de reclusão de 32 anos, o Bruno foi condenado a 27 anos e o Celso, por intercorrência de insanidade mental no período da prisão, se encontra no manicômio judiciário, aguardando que se restabeleça a sanidade e o processo volte ao seu andamento para que ele seja efetivamente condenado a uma pena privativa de liberdade, uma vez que laudo psiquiátrico comprova que à época do crime ele tinha perfeita sanidade mental e tinha consciência dos seus atos. Normalmente as pessoas são transferidas a um manicômio judiciário por força da aplicação de uma medida de segurança ao final de um processo. É feito o processo crime, na sentença o juiz reconhece que o indivíduo não tinha condições de ter consciência dos seus atos, alguma doença psiquiátrica ou mental, e então deixa de aplicar uma pena e aplica a medida de segurança, que normalmente é inicial de 3 anos, e a cada 3 anos ele é submetido ao exame por uma junta de médicos que analisam se esse indivíduo ainda oferece perigo à sociedade ou não, para que se decida se ele permanece recolhido ao manicômio judiciário ou se ele será libertado. Entretanto, no caso do Celso, foi sui generis, porque ele tinha condições perfeitamente de ter da consciência dos seus atos, da ilicitude dos seus atos no momento da prática, portanto, não era um inimputável penal, tinha a imputabilidade, e durante o processo, na sua prisão processual, deu sinais de doença psiquiátrica. Então, para o caso dele, entendeu o juiz de direito responsável pelo trâmite do processo que não seria conveniente a aplicação de medida de segurança, mas sim a remoção para tratamento psiquiátrico, para que depois ele pudesse responder à continuidade da ação penal e vir a ser condenado, certamente uma pena também de reclusão, para cumprimento em estabelecimento prisional. Há vários tipos de criminosos. Aquele com imaturidade criminal, que é o criminoso ocasional, e aquele indivíduo que age com requinte de crueldade, com extrema frieza, com intolerância ao outro, age por motivos fúteis, por vinganças menores, e comete atos terríveis em relação a outra pessoa. Esse é o indivíduo com maturidade criminal, também entendido muitas vezes como um psicopata. Caso seja, dentro da perícia avaliado, pode ser comprovado como um indivíduo com maturidade criminal e psicopatia. Esse tipo de ação, esse tipo de organização
de um indivíduo com maturidade criminal chama atenção pelo grau de investimento de energia no desenvolvimento do planejamento do crime. Então, crimes planejados precisam de uma energia, de um planejamento, precisam de uma estratégia, desde aonde eu vou levar a arma, qual arma eu vou usar, qual será a cena do crime, qual o melhor dia, de que maneira será a abordagem, vou eliminar as testemunhas, não importa quem seja. Então, esses indivíduos realmente são os mais cruéis. Quanto menos afetividade eu tiver, mais terrível será a modalidade do meu crime. Quando o Celso percebeu que a Fabiane, sua esposa, iria responder também pelo crime, aí ele passou a confessar. Inicialmente ele confessou que teria matado os pais, mas não falou das crianças. Ele alegou que teria entregue para um casal, que teria levado para a Americana. No segundo momento, ele procura o diretor de disciplina do estabelecimento prisional em que ele estava recolhido, pede novamente para ser ouvido, e aí sim ele confessa que matou as crianças, posteriormente, com asfixia mecânica, utilizando de meias na boca das crianças e cintos plásticos do tipo usado para lacre na constrição dos pescoços da vítima. Teria feito isso no banheiro da sua residência, estabelecido esse modus operandi e deixado as crianças ainda vivas no banheiro. Posteriormente, retirou os cadáveres do banheiro e abandonou em uma vala na cidade de Deus Fausto. Isso na mesma noite, após ter sido ouvido na delegacia, após todos os eventos, que ele teria matado as crianças e abandonado os corpos. O Celso nunca admitiu o verdadeiro motivo, né? Alegou muitas inverdades e realmente era uma pessoa de uma índole extremamente violenta, um homem que não demonstrava culpa ou remorso em momento algum, não demonstrava medo. Havia situações em que no deslocar dele para serviços de perícia no IML ou qualquer outra necessidade processual, a população tentava realmente apanhá-lo para um lixamento, tinha que ser contida pelos policiais, e ele chegava na delegacia calmo, deitava num banco de concreto, dormia, cochilava tranquilamente. Nunca demonstrou culpa, remorso ou medo. Mesmo quando nós apresentamos a ele as fotos das crianças mortas, as fotos tiradas pela perícia, ele não se abalou. Então era uma pessoa que tinha uma frieza bastante anormal. Consumia muitos medicamentos de uso controlado. Sempre que ia ser ouvido, ele se apresentava já sob efeito desses medicamentos, mostrava os medicamentos, tentando usar também desse artifício para que não fosse pressionado a contar a verdadeira história da sua autoria do crime. Achamos até que ele não sentia algumas emoções, não demonstrou culpa, remorso, nem arrependimento ou medo em qualquer momento. Uma inteligência acima da média, uma capacidade de observação muito grande, criativo, né? Grande facilidade para produzir histórias mentirosas, mais complexas, cheias de detalhes e com links na realidade. Então era alguém com inteligência acima da média, que manipulava os outros dois e, a meu ver, com características de personalidade psicopata, já que ele não desenvolvia empatia nenhuma para com as vítimas. O Bruno foi o que se arrependeu antes e se arrependeu totalmente, completamente. O Bruno era de uma família estruturada, os pais aparentavam ter um convívio muito, muito bom, familiar, e a partir do momento em que ele foi vencido, que ele caiu realmente na realidade do evento, ele se arrependeu totalmente, se desequilibrou totalmente e só chorava muito o tempo todo e realmente não acreditava que tinha participado de um evento de tamanha crueldade. A Fabiane se arrependeu também bem ao final, quando já o Celso tinha praticamente apresentado a primeira confissão e de uma forma bem menos convincente do que o Bruno. Então, não foi uma pessoa que demonstrou um grande arrependimento.
Nesse caso específico, a equipe que ficou encarregada da investigação por decisão dos superiores foi a da DIG de Americana, e o núcleo dessa equipe eram esses policiais que nos acompanharam aí diuturnamente. É claro que existe uma cobrança que é da própria sociedade de que um crime desse seja resolvido. A mídia reiteradamente acompanha, todos os grandes veículos noticiam isso ininterruptamente, e a própria sociedade inicia essa cobrança, que se reflete nos superiores hierárquicos de uma forma natural e que necessária, porque realmente ninguém espera, deseja a impunidade em nenhum crime, mas que dirá num caso de gravidade e violência como esse. Então houve um pouco mais desse tipo de cobrança, mas assim como eu disse, na minha opinião, nós temos que estar habituados e preparados para o acesso da grande imprensa, em alguns casos, também para esse tipo de situação. Nós estamos determinados, motivados, trabalhando unicamente com o foco da elucidação do crime, e nada realmente atrapalhou.